Olá pessoal, o assunto de hoje é sobre classificação de grãos. Então, nós vamos utilizar o material do projeto de classificação de grãos da Associação de Produtores de Soja do Estado do Mato Grosso, classificação de grãos passo a passo da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia e a coleção Senar Grãos Classificação de Soja e Milho. Então, vamos começar? Então, segundo a classificação vegetal, ela vai determinar a qualidade de um produto mediante as análises e por comparação entre a amostra analisada e padrões oficiais aprovados pelo governo federal, visando identificar as características que se enquadram em padrões exigidos pelos consumidores. Então, é um parâmetro bastante relevante para a comercialização e processamento, a fim de afetar o valor final do produto. E essa classificação vegetal, ela é regida pela legislação de grãos, que é a Lei número 9.972, de 25 de maio de 2000, e pelo Decreto número 3.664, de 17 de novembro de 2000. Então, os grãos devem ser classificados quando eles são destinados diretamente à alimentação humana, para as operações de compra e venda do poder público, nos portos, aeroportos e postos de fronteira, quando da importação. Então, a classificação ela é realizada sempre no recebimento ou na expedição. Então, para a comercialização dos grãos, existem padrões de qualidade que são estabelecidos pela legislação, e o não cumprimento dessas poderão acarretar desconto. Então, a amostragem ela deve ocorrer de acordo com o estabelecido no artigo 9º do Decreto número 3.664 de 2000. Então, em relação à amostragem, nós já abordamos no assunto passado. Agora nós vamos falar sobre a classificação. Em relação à classificação, então tem a classificação para o arroz, que é a instrução normativa do MAPA, número 6, de 16 de fevereiro de 2009, e a instrução normativa número 2, de 6 de fevereiro de 2012. Em relação ao feijão, instrução normativa do MAPA, número 12, de 28 de março de 2008, e a instrução normativa do MAPA, número 48, de 1 de novembro de 2011. A instrução normativa do MAPA, número 56, de 24 de novembro de 2009, e a do milho, a instrução normativa do MAPA, número 60, de 22 de dezembro de 2011, e a instrução normativa que nós vamos abordar na aula de hoje, que é a instrução normativa número 11, de 15 de maio de 2007, que é a instrução normativa da soja, e a instrução normativa do MAPA de instrução normativa número 15, de 9 de junho de 2004. E a do trigo, que é a instrução normativa do MAPA número 38, de 30 de novembro de 2010. Então, por que devemos classificar os grãos? Porque a classificação ela é balizadora de preços que são pagos ao produtor e porque permite a adoção de estratégias de redução de perdas no armazenamento. Então, quando você identifica a qualidade do produto que está chegando na unidade armazenadora ou na indústria, visando a adoção de melhor estratégia para as operações de pré-armazenamento, armazenamento e industrialização,
Então, de acordo com as características do produto. E por que se avalia o defeito? Então, é uma das principais etapas da classificação de grãos. Neste momento, é que se avalia os danos existentes na massa de grão. Então, separando os que podem apresentar algum tipo de avaria, no caso, os grãos avariados, daqueles que apresentam defeitos leves, como os grãos esverdeados, partidos, quebrados e amassados. Então, quais são os parâmetros máximos a serem classificados para a soja? Então, umidade de 14%, impurezas de 1%, avariados totais 8%, ardidos e queimados 4%, queimados 1%, mofados 6%, esverdeados 8%, partidos, quebrados e amassados 30%. Então, vamos conhecer os equipamentos que são utilizados para a classificação dos grãos. Então, nós temos o determinador de umidade digital, que tem a função de determinar a quantidade de água presente na massa dos grãos, e o resultado é expresso em percentagem. Então, ele deve ser calibrado e aferido pelo fabricante. Tem a balança eletrônica, que é o aparelho que tem a função de aferir o peso do produto, que deve ter no mínimo 2 casas decimais de precisão, e a balança deve ser aferida pelo Inmetro, lacrada e nivelada. Tem os caladores e sondas, que vocês já viram quando nós estudamos a amostragem, que tem a função de retirar porções de amostras representativas do lote de grãos. Tem um homogeneizador, que ele possui a função de misturar a amostra retirada do lote. Tem um quarteador, que possui a função de misturar a amostra retida do lote, separando 1/4 do total até chegar à amostra de trabalho. A pinça, ela deve possuir ranhuras na ponta e a função dela é apanhar um grão com maior facilidade. Então, tem um lacre, que vai garantir a idoneidade da amostra coletada. Cada um tem uma numeração própria. A embalagem para condicionamento das amostras deve ser de plástico resistente, para garantir que as amostras não sofram danos mecânicos. Uma luminária de mesa dotada de uma lâmpada, que tem a função de iluminar os grãos para facilitar e auxiliar a identificação dos defeitos. Tem o alicate cortador de grãos, que tem a finalidade de cortar os grãos para serem analisados. No caso da falta de um cortador de grãos, pode-se usar um estilete. As peneiras com crivos circulares para a soja, elas possuem 3 milímetros de diâmetro, enquanto para milho possui entre 3 e 5 milímetros. Então, nós temos a função de separar os grãos dos objetos estranhos e impurezas. Tem a concha plástica para cereais, que tem a função de coletar a massa de grãos, evitando o contato manual. Então, a inspeção visual da carga no próprio veículo é o primeiro procedimento
que é realizado para verificar se realmente o produto é passível de classificação. Então, o resultado da classificação é que vai indicar a qualidade deste produto, se é bom ou se é ruim. Então, a inspeção visual, ela é uma ferramenta importante, só que não pode ser a única. Então, qualquer procedimento a ser adotado para receber ou recusar o produto deverá estar embasado no resultado da classificação, sob a pena de incorrer em tratamento discriminatório do produto. Então, no procedimento de classificação oficial da soja, se a carga estiver em mau estado de conservação, ácida ou azeda, apresentar percentual de defeitos maior que 12% na soja tipo 1, 14% na soja tipo 2, apresentar odor estranho de qualquer natureza, presença de insetos vivos, mortos ou parte deste, ou presença de sementes tóxicas, a carga será reprovada e não vai para a classificação. Agora, no procedimento de classificação oficial do milho, além dos problemas citados anteriormente, se houver a presença de mofo e se exceder os limites de tolerância para ardidos, a carga também será desclassificada, sendo proibida a sua comercialização. Só que atenção, inspecione o produto visualmente, observando também as características olfativas, de azedo, acidez. Então, se a carga estiver dentro dos parâmetros visuais e olfativos, ela irá para classificação. Agora, já na classificação comercial, vai prevalecer o que está no contrato firmado entre o vendedor e o comprador, porque existe uma diferença entre a classificação oficial e a classificação comercial. Então, a classificação oficial é aquela em que as normas de segurança alimentar são obedecidas para ofertar produtos seguros ao consumidor final. A classificação comercial é aquela que pode ser ajustada de acordo com a necessidade de cada empresa. Então, vamos começar a classificar os grãos de soja. Então, a classificação física dos grãos de soja, que indica a qualidade, ela é descrita nessa instrução normativa número 11, de 16 de maio de 2007. Então, a instrução normativa número 11, ela classifica os grãos de soja em grupos, dependendo do uso proposto em classes, em função da coloração e em tipos, em função dos percentuais de tolerância de defeito dos grãos. Então, conheço os grupos. O grupo 1 é o grupo da soja destinada ao consumo in natura. Então, são aqueles que estão no estado natural, sem ter sofrido qualquer transformação ou processamento a granel ou embalados e estejam em condições de serem oferecidos ao consumidor. O grupo 2 é a soja destinada a outros usos, como processos de esmagamento para a produção de óleo e farelo ou alimentação animal. Agora conheça as classes. Então, a soja do grupo 2 será classificada em duas classes, em função da coloração do grão. Então, ela é classificada em amarela e misturada. Então, a amarela é a soja que apresenta o tegumento de cor amarela, verde ou pérola, cujo interior se mostra amarelo, amarelado claro ou esbranquiçado, em corte transversal
admitindo-se até 10% de grãos de outras cores. Misturada é aquela que não se enquadra na classe amarela. Então, sempre que tivermos 10% da soja com tegumento escuro, considera-se misturada. Conheça os tipos. Então, em função dos percentuais de tolerância de defeitos nos grãos estabelecidos na legislação, a soja do grupo 1 será classificada em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. E a do grupo 2 será classificada em um único tipo, padrão básico, conforme vocês vão ver nas tabelas 1 e 2. Então, tabela 1, limite máximo de tolerância expresso em porcentagem para a soja do grupo 1. Então, do tipo 1, total de ardidos e queimados, 1, máximo de queimados, 0,3, mofados, 0,5, no total de 4. Esverdeado, 2, partidos, quebrados e amassados, 8, total de matérias estranhas e impurezas, 1. Tipo 2, total de ardidos e queimados, 2, máximo de queimados, 1, mofados, 1,5, total 6. Esverdeados, 4, partidos, quebrados e amassados, 15, total de matérias estranhas e impurezas, 1. Tabela 2, limite máximo de tolerância expresso em porcentagem para a soja do grupo 2. Então, padrão básico, total de ardidos e queimados, 4, máximo de queimados, 1, mofados, 6, total 8. Esverdeado, 8, partido, quebrados e amassados, 30, total de matérias estranhas e impurezas, 1. Então, será classificado como fora de tipo a soja que não atender em um ou mais aspectos às especificações de qualidades previstas nas tabelas 1 e 2. E para o tipo 2, na soja do grupo 1 e para o padrão básico na soja do grupo 2. Então, conheça os defeitos dos grãos da soja. Então, a avaliação dos defeitos é uma das principais etapas da classificação de grãos, pois é neste momento que se avaliam os danos existentes na massa de grãos, separando os que podem apresentar algum tipo de avaria, grãos avariados, daqueles que apresentam defeitos leves, como os grãos esverdeados, partidos, quebrados e amassados. Então, na legislação, são adotados algumas terminologias para diferenciar os danos existentes na massa de grãos. Então, tem os grãos avariados, que são grãos ou pedaços de grãos que se apresentaram queimados, ardidos, mofados, fermentados, germinados, danificados, imaturos e xoxos. Então, os queimados são os grãos ou pedaços de grãos carbonizados. Então, os grãos ardidos são os grãos ou pedaços de grãos que se apresentam visivelmente fermentados e com coloração marrom ou escura, afetando a polpa, incluindo-se neste defeito os grãos queimados por processo de secagem. Então, vocês estão vendo na imagem a diferença entre os grãos queimados à direita e os grãos ardidos à esquerda. Os grãos mofados são os grãos ou pedaços de grãos que se apresentam com fungos, mofo ou bolor, visíveis a olho nu. Então, os grãos fermentados são os grãos ou pedaços de grãos que, em razão do processo de fermentação,
tenha sofrido alteração visível na cor do cotiledone, que não aquela definida para os ardidos. Então, na esquerda tem o grão fermentado e à direita o grão ardido. Os germinados são os grãos ou pedaços de grãos que apresentam visivelmente a emissão da radícula. Os grãos danificados são os grãos ou pedaços de grãos que se apresentam com manchas na polpa, alterados e deformados, perfurados ou atacados por doenças ou insetos em qualquer uma de suas fases evolutivas. Imaturos e xoxos são os grãos ou pedaços de grãos que se apresentam geralmente atrofiados, enrugados e com formato irregular, devido ao desenvolvimento fisiológico incompleto. Os grãos amassados são aqueles que se apresentam esmagados, com os cotilédones e tegumento rompido por dano mecânico, estando excluídos deste defeito os grãos que se apresentarem trincados em seu tegumento. Grãos partidos e quebrados são pedaços de grãos, inclusive cotilédones, que ficam retidos na peneira de crivos circular de 3 milímetros. Então, os partidos à direita na imagem e os quebrados à esquerda. E por último, os grãos esverdeados. São grãos ou pedaços de grãos com desenvolvimento fisiológico completo que apresentam coloração totalmente esverdeada no cotilédone. Então, conheça os grupos de defeitos dos grãos de soja. Então, os defeitos dos grãos de soja, eles podem ser classificados em defeitos graves e leves, que podem ou não comprometer a comercialização ou indicar a necessidade de um novo beneficiamento e uma nova classificação. Então, os defeitos graves são aquele cuja incidência sobre os grãos comprometem seriamente a aparência, a conservação e a qualidade do produto, restringindo ou inviabilizando o uso. Então, são os grãos ardidos, mofados e queimados. Os defeitos leves são aquele cuja incidência sobre os grãos não restringem ou inviabilizam a utilização do produto, por não comprometerem seriamente a aparência, a conservação e a qualidade. Então, são os grãos fermentados, danificados, inclusive os que são picados por insetos sugadores, no caso dos percevejos, os germinados, imaturos, xoxos, esverdeados, amassados, partidos e quebrados. E não são considerados defeitos a mancha púrpura, na qual os grãos apresentam manchas arroxeadas no tegumento, como a imagem mancha de café ou derramamento do hilo, que são os grãos que apresentam manchas escuras a partir do hilo, então, como na imagem que vocês estão observando. Grãos com tegumento escuro e sujidades, sujeira. Então, nesse fluxograma, ele apresenta o modelo de realização da classificação. Então, de uma amostra de trabalho, é determinado
o percentual de materiais estranhos e impurezas através da peneira de crivo circular de 3 milímetros. Então, com isso, afere o peso da amostra, separar os defeitos, avariados, esverdeados e os grãos partidos, quebrados e amassados, realizar o cálculo da porcentagem de defeito, através do peso do defeito, vezes 100 dividido pelo peso da amostra. Aí depois ocorre o enquadramento em tipo, e depois disso é feita a classificação dessa amostra. Então, vamos determinar a matéria estranha e as impurezas da amostra de soja. Então, as amostras dos lotes de grãos de soja, ela pode conter matérias estranhas, que são grãos e sementes de outras culturas, bem como insetos vivos ou mortos e suas partes, torrões de solo e todo o corpo estranho que não é a soja. Então, a impureza também pode estar presente na amostra e é todo material vegetal pertencente à cultura que está sendo classificada, como colmos, pedaço de sabugo, pecíolo, folha, haste, raízes, vagens debulhadas e não debulhadas. Então, para determinar a matéria estranha e as impurezas da amostra, primeiro se deve pegar a amostra de trabalho. Em seguida, pesar essa amostra, geralmente 250 gramas. Despejar os grãos de soja sobre a peneira de crivo circular de 3 milímetros. Agitar a peneira até as impurezas caírem para o fundo. Desencaixar a peneira do fundo, colocar-as lado a lado e pegar as impurezas maiores que ainda estão na peneira de 3 milímetros. Junte com as impurezas da peneira do fundo. Pese todas as matérias estranhas e impurezas retidas na amostra. E por último, anote o valor do peso em gramas. Então, vamos proceder o cálculo do percentual das matérias estranhas e impurezas. Então, vamos seguir o exemplo. Peso da amostra, 250 gramas. Peso total de matérias estranhas e impurezas, 2,5 grama. Então, para o cálculo da matéria estranha e impureza, se utiliza uma regra de 3. Então, 250 gramas, 100% da amostra, 2,5x. Então, x é igual a 1% de matéria estranha e impureza. Então, a amostra de grãos de soja possui 1% de matérias estranhas e impurezas. Ou pode realizar o cálculo do percentual de matéria estranha por essa fórmula que vocês estão vendo no slide. Então, TI, teor de impurezas e matéria estranha, é igual total de impurezas e material estranho, divide pelo peso da amostra, vezes 100. Então, vamos supor o exemplo. Suponha que uma amostra de 130 gramas de soja a ser classificada obteve, em relação à impureza, 2,5 gramas. Então, assim, o teor de impurezas e matérias estranhas se dá pela fórmula. 2,5 divide por 130 vezes 100. Então, vai me dar 1,92% de impurezas e matérias estranhas.
Então, como que se determina a umidade dos grãos de soja? Então, todos os grãos, ele contém uma proporção variável de água e matéria seca. Então, a umidade, ela é a quantidade de água livre presente na massa de grãos. Então, de acordo com a legislação, a umidade deverá ser obrigatoriamente determinada, mas não será considerada para efeitos de enquadramento em tipos, sendo recomendado o percentual máximo de 14%. Então, existem vários métodos para determinar o grau de umidade, só que o mais utilizado na classificação oficial e comercial é o que vocês estão vendo aí na imagem, que é o determinador de umidade digital, porque ele realiza a leitura direta da umidade e determina o resultado em percentual. Só que atenção, independente da classificação estar sendo realizada no recebimento ou na expedição, é de suma importância a determinação do teor de umidade, garantindo resultados coerentes com o estado original do lote envolvido. Então, é importante também determinar a umidade em unidades armazenadoras para a prevenção da deterioração desses grãos de soja. Então, como que se determina a umidade? Então, se despeja a amostra no local indicado com o auxílio de uma concha, inicia o aparelho e anota o resultado da umidade em percentual para que seja inserida no laudo de classificação. Então, faça a análise dos defeitos dos grãos de soja. Então, primeiro, reúna o material. Então, a concha plástica, a pinça, cortador de grãos ou estilete, balança, luminária e a caneta e o caderno para anotação. Depois disso, pegue a amostra cuja umidade já foi determinada, retire a quantidade de acordo com o tipo de classificação. Então, na classificação oficial, são utilizados 125 gramas e na comercial, a quantidade da amostra vai depender do fluxo de trabalho. Então, sendo que 50 gramas é o mais utilizado. Depois disso, observe o aspecto dos grãos da amostra e separe os grãos que apresentem defeitos utilizando a pinça. Então, coloque o grão defeituoso em superfície apropriada e bem iluminada e segure o grão com a pinça. Corte o grão transversalmente, utilizando o cortador de grãos ou estilete. Então, atenção, esse corte no grão, ele deve ser transversal à linha que divide os dois cotilédones. E por último, observe o defeito na região interna do grão. Então, identifique os defeitos dos grãos. Então, se um grão apresentar mais de um defeito, deverá prevalecer o de maior gravidade. Então, de acordo com a escala de gravidade. Então, a escala de gravidade dos defeitos dos grãos de soja é queimados, ardidos, mofados, fermentados, esverdeados, germinados, brotados, danificados, imaturos e xoxos, amassados, partidos e quebrados. Então, separe os grãos por defeitos. Pese os grãos de cada defeito. Anote o peso de cada tipo de defeito separadamente. Então, separe os grãos por grupo de defeitos, graves e leves. Pese os grãos por grupo de defeitos e anote o peso por grupos de defeitos. Então, a seguir, nós vamos ver o exemplo de uma tabela esquemática para anotação dos pesos dos defeitos dos grãos de soja.
Então, nós temos um exemplo da tabela esquemática para anotação dos pesos dos defeitos dos grãos. Então, em relação aos grãos avariados, tem os pesos encontrados, do mesmo jeito para outros defeitos. Então, após a anotação dos pesos dos defeitos, efetue os cálculos para encontrar os percentuais dos defeitos e avarias. Então, no caso das amostras com mais de 50 gramas, deve-se utilizar a fórmula descrita na Instrução Normativa número 11 de 2007 do MAPA. Então, porcentagem é peso do defeito em gramas sobre o peso da amostra vezes 100. Então, anote os resultados encontrados por tipo de defeitos expressos em porcentagem. Depois disso, os resultados finais serão comparados com os parâmetros legais. Então, nesse exemplo, é apresentado os cálculos dos defeitos, segundo aquela fórmula, peso dos defeitos em grama dividido pelo peso da amostra. Então, os defeitos queimados, ardidos, mofados, fermentados, germinado, picado, imaturo, xoxo, total, esverdeado, partidos quebrados e amassados. Então, o peso encontrado de cada defeito. Então, a comparação deve ser realizada com os dados da tabela 1 e 2 e serve para enquadrar a amostra no grupo específico, grupo 1, grupo 2, ou se será desclassificada, então fora do tipo. Então, essa é a tabela 1 que nós já vimos anteriormente, que mostra os limites máximos de tolerância para a soja do grupo 1, tipo 1 e tipo 2. Então, na tabela 2 mostra o limite máximo de tolerância que nós já vimos anteriormente para a soja do grupo 2. Então, como resultado do nosso exemplo, a amostra de grãos de soja, ela foi enquadrada no grupo 1, tipo 2, porque seus valores, eles excederam o limite de tolerância para o grupo 1, tipo 1, em relação aos percentuais de grãos ardidos e mofados. Então, atenção, em caso de desclassificação dessa soja, tem que proceder da seguinte maneira: tem que preencher o laudo, justificando o resultado encontrado, comunicar ao detentor e interessado pela carga e não receber a carga na unidade. Só que, contudo, a classificação de soja, ela pode atender aos interesses particulares por força de contrato. Então, o padrão neste caso, ele é voluntário, essa porcentagem de defeitos toleráveis. Então, com isso, cada empresa, de acordo com a sua necessidade e uso do produto, ela vai descrever no contrato as tabelas de tolerância que devem ser observadas pelo classificador antes de iniciar a classificação. E por último, preencher o laudo de classificação. Então, o laudo de classificação ele deve ser preenchido com todas as informações acerca da amostra de soja, considerando matérias estranhas e impurezas, umidade, grãos avariados e com outros defeitos. Então, após a comparação com as tabelas da Instrução Normativa número 11 de 2007 do MAPA, segue o resultado final com preenchimento do laudo de classificação de grãos de soja. Então, esse laudo abaixo, ele foi preenchido com informações fictícias que foram retiradas dos exemplos apresentados anteriormente. Então, com isso, consegue-se concluir que a amostra dos grãos de soja foi enquadrada no grupo 1, tipo 2, porque seus valores excederam os limites de tolerância para o grupo 1, tipo 1,
em relação aos percentuais de grãos ardidos e mofados. Então, nesse exemplo, vocês estão vendo um laudo de classificação de soja, mostrando o número da amostra, quem é o requerente, endereço, produto, lote, quem é o responsável pela coleta, o grau de umidade, o teor de impurezas, o peso da amostra em relação aos grãos esverdeados, grãos quebrados, grãos ardidos, grãos fermentados, brotados, danificados, e a conclusão enquadrando em grupo, classe e tipo, e a assinatura do classificador. Então, durante a comercialização, a empresa compradora, após a análise das características que compõem um determinado lote de grãos, elas firmam um contrato de compra aplicando sobre o carregamento desconto referente às características que não são desejáveis a eles. Então, assim, as empresas fazem a classificação do lote de forma a caracterizar os fatores como teor de umidade, presença e quantidade de impurezas, grãos ardidos, mofados, esverdeados, entre outros. Então, a classificação, ela refere-se à determinação e à quantificação desses principais defeitos ou características indesejáveis que um lote pode conter. Então, após a classificação, são aplicados descontos referentes à umidade, porque esse produto vai necessitar passar pelo secador, e descontos em relação à impureza, porque ele vai precisar ser processado e limpo. Então, nesse slide vocês estão vendo os descontos em relação às impurezas. Então, os descontos referentes às impurezas e matérias estranhas são os primeiros descontos que são efetuados em um carregamento de grãos de soja. Então, para tanto, o produtor ou vendedor de grãos de soja deve estar atento se o processo de amostragem foi bem feito, e principalmente se a determinação das impurezas e matérias estranhas foi realizado na peneira de crivo de 3 milímetros. Então, o cálculo do desconto deve ser feito usando a equação. Então, peso a ser descontado referente à impureza em quilos é igual ao peso do lote inicial vezes porcentagem de impurezas total menos porcentagem de impurezas porcentagem de tolerância de impurezas, divide por 100 menos porcentagem de tolerância de impurezas. Então, nessa fórmula, o termo peso do lote inicial refere-se ao peso da amostra que será classificada, que segue a instrução normativa, que deve ser no mínimo 125 gramas. Então, os descontos referentes ao teor de água da amostra deverão ser realizados com a amostra isenta de impureza, ou seja, com o peso da amostra descontado o peso das impurezas e matéria estranha. Por isso que na fórmula o PLI é o peso da amostra e o PDI é o peso das impurezas e matérias estranhas. Aí multiplica pelo teor de umidade da amostra menos o teor de umidade tolerado na compra, divide por 100 menos o teor de umidade tolerado na compra. Então, exemplo de aplicação de descontos. Então, no recebimento de um lote de 40 mil quilos de soja com 8% de impurezas e é tolerado 1%, então a quantidade de produto depois de descontadas impurezas e matérias estranhas será 40 mil quilos vezes 8 menos 1%, dividido por 100 menos 1, dá 2.828. 40 mil menos 2.828 vai me dar 37
172 quilos. Então, no exemplo anterior, recebendo um lote de 40 mil quilos, com 8% de impurezas, tolerância de 1%, imagina-se que o lote também estivesse com teor de umidade de 18% e que fosse admitido uma tolerância de 14%. Então, o desconto vai se proceder da seguinte forma: 37.172 vezes 18 menos 14, divide por 100 menos 14, vai dar 1.729. Então, o peso final, após os descontos da impureza e da umidade, é 40 mil quilos menos 2.828, menos 1.729, vai me dar 35.443 quilos. Então, os descontos referentes aos defeitos da amostra de soja deverão ser realizados em relação ao peso inicial da amostra, de acordo com a Instrução Normativa número 11. Então, o desconto não pode ser feito tomando-se o percentual de um determinado defeito fisicamente, ou seja, diretamente sobre o total do lote, porque deste modo estaria descontando o equivalente aos grãos de soja sadios. Então, sugere que os produtores e vendedores, em negociação com as empresas compradoras de grãos, adotem a prática de desságio ou equivalência. Então, de acordo com os limites excedidos, aplicando assim os descontos nos grãos comercializados. Então, onde a quantidade de defeitos a serem descontados represente uma porcentagem de uma massa de grãos sadios e não sua totalidade, como é feito atualmente no Brasil. Então, os descontos referentes aos defeitos devem ser aplicados segundo a seguinte expressão: peso a ser descontado referente ao desconto é igual ao peso líquido vezes o defeito encontrado na classificação menos o defeito tolerado na compra, divide por 100 menos o defeito tolerado na compra, vezes 100 menos o desságio, que é o desconto referente aos defeitos encontrados, divide por 100. Então, vamos ver um exemplo de aplicação. Então, no recebimento de um lote de 40 mil quilos de soja, com 12% de avariados e sendo tolerados 8%, a quantidade de produto depois de descontado o defeito em questão será: então, 40 mil quilos vezes 12 menos 8, dividido por 100 menos 8, vai dar 1.739. Então, essa seria a quantidade de produto se o desconto fosse feito fisicamente, ou seja, 1.739 quilos, porém, se recomenda na prática mais justa a prática de equivalência ou desságio. Então, suponhamos que o desconto referente ao desconto do tipo avariado sofresse uma incidência de um desságio de 25%. Então, dessa forma, o desconto final seria de 40 mil quilos vezes 12 menos 8, dividido por 100 menos 8, vezes 100 menos 25, divide por 100. Vai me dar um desconto de 1.304. Então, com isso, quando se observa a incidência desse desságio de 25% sobre o desconto relativo aos grãos avariados, isso reduziu 435 quilos em massa a ser descontado do produtor. Então, como em muitos outros países, essa é uma prática justa e possibilita uma maior rentabilidade pelo produtor ou vendedor na comercialização de sua safra. Então, dúvidas até aí? Então, obrigada pela aula de hoje. Bons estudos!